Vivemos hoje tempos de grandes transformações no mundo, onde as próprias ciências não raro alcançam alimentar o imaginário do misticismo. As fronteiras entre a ciência e a espiritualidade parecem às vezes se tornar mais diáfanas, estimulando o resgate de ideias antigas que soem afins com as novas percepções acadêmicas. Afinal, o seu tempo seria mesmo chegado, como confirma a forte popularidade dessas propostas. Existem saberes tradicionais que prometem a sutilização do corpo físico até o ponto da sua transformação em energia pura. Consta que grandes yogis têm realizado esta façanha ao longo dos tempos. Para isto, têm lançado mão de uma série de recursos, registrados a miúde nos ensinamentos das suas escolas, ainda que outras vias pareçam apresentar resultados semelhantes sem tamanha sofisticação, havendo aparentemente desta forma caminhos mais e menos graduais. Porém, o que devemos esperar realmente de tudo isto? E quais os novos caminhos de sínteses que se abrem em nossos tempos? É isso que esperamos então poder apurar aqui em traços gerais, depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Ao longo de décadas, muitas pessoas foram diretamente impactadas pelas obras do famoso escritor peruano Carlos Castaneda, quem afirmava que os membros da ordem mística a qual ele pertencia detinham o poder de desaparecer deste mundo ao morrer. Quer dizer, na verdade sequer morreriam de todo, sempre e quando adquirissem poder pessoal suficiente para preservar a coesão da própria energia. Eventualmente, alguns conseguiriam até mesmo ir e voltar para outros mundos de forma mais ou menos voluntária. Ele mesmo teria sido um caso destes, já que a certa altura teria saltado de uma montanha com seus colegas para depois retornar de alguma forma que nem ele sabia bem como aconteceu. Não obstante, à medida em que fazia a rememoração das próprias experiências, realizadas a miúde em estados alterados de consciência, conforme afirmou, novas informações viriam à tona, oferecendo, quiçá, pistas crescentes para que outros eventualmente pudessem embarcar nesta mesma onda de magia superior. Talvez não exista poder mais cobiçado sobre a Terra que o da imortalidade, mesmo desta forma diferente narrada pelo Nagual peruano. Aquilo que pouca gente sabe é que este tipo de circunstância não é exclusiva da linha filosófica a qual Castaneda afirmava pertencer. Há relatos na Bíblia sobre profetas que desapareceram misteriosamente num carro de fogo, dando origem à corrente pré-cabalista da Merkabah, enquanto outros apenas ascenderam aos céus de forma menos dramática. Para Alice Bailey, a ascensão seria, na verdade, uma transformação superior interna das energias que capacita o ser humano a superar os limites deste nosso universo aparente de evolução, permitindo-se, então, trabalhar com as próprias energias cósmicas ou divinas. Castaneda fomentou, porém, uma ideia atraente de que os bruxos poderiam dar este salto definitivo no abismo em grupo, e onde, graças ao poder especial do Nagual, o líder deste grupo, todos poderiam viajar juntos para outras dimensões, reproduzindo assim a imagem da serpente emplumada da tradição tolteca. Tudo aconteceria, pois, como uma espécie de nave tripulada por diversas categorias de guerreiros místicos. Para isso, haveria inclusive um regulamento detalhado prevendo o papel de cada pessoa no grupo durante estas explorações interdimensionais. Muitos analistas observam, porém, talvez com certo exagero, que nenhuma informação que traz Castaneda seria de todo original. O grande valor do autor seria a sua capacidade de exegese e habilidade em reunir as coisas e contar boas histórias. Ali há recursos, então, de várias tradições como o sufismo, yoga, taoísmo e budismo, por vezes através de escolas mais recentes a elas conectadas. Neste sentido, a fonte mais provável em que este autor se inspirou para descrever este processo de transformação do físico em energia tenha sido mesmo o próprio budismo tibetano, onde teria encontrado também outros elementos de inspiração para as suas obras,
como a famosa yoga dos sonhos dos monges voadores, além das artes da levitação e outras ainda. Tudo isso representaria, pois, degraus importantes de sutilização que leva a realizações maiores. Na Índia havia a ideia dos Vimanas, espécie de naves dos deuses, não raro acionadas também em batalhas astrais, segundo o grande clássico o Ramayana. Como Avatar Atlante, Rama dramatizou certos fatos clássicos e menos conhecidos da quarta iniciação de Arhat, envolvendo o drama do rapto de Sita e o enfrentamento do demônio Ravana. Há muito tempo, os lamas afirmam conhecer técnicas que permitem ao yogi desaparecer na hora da morte sem deixar vestígios de si através da luz por eles mesmos criada. Na obra Portões da Prática Budista, o lama Shadu Tulku Rinpoche afirma haver testemunhado 4 pessoas alcançando o corpo de arco-íris na hora da morte. Aquilo que o mestre da dança exatamente viu não se sabe, mas conclui afirmando que não é o corpo que alteramos para nos tornarmos iluminados, é a mente. Outro lama conhecido, Tulku Tondup Rinpoche, afirmou já categoricamente, em Mestres da Meditação e Milagres, que através das técnicas de Dzogchen, não apenas nossa mente se une com o estado búdico, a natureza última, mas até mesmo nosso corpo mortal dissolve-se em um corpo de luz de sabedoria, na hora da morte, com raios, auras e círculos de luz, e muitos dissolvem seus corpos mortais, deixando para trás apenas o seu cabelo e unhas. Este corpo de luz ou de arco-íris é considerado às vezes como o quarto veículo dos Budas, também chamado de Vajrakaya ou corpo adamantino. No próprio simbolismo do Vajra, existem então chaves importantes para tais conquistas. Chogyal Nankai Torbu, na sua obra Dzogchen, coloca as coisas de uma forma um pouco diferente. No Dzogchen, existe a transferência no corpo de arco-íris. Esta realização específica, que foi realmente feita por mestres como Padmasambhava, Vimalamitra e Tapihistra da tradição Bon, envolve a transferência ou reabsorção, sem uma morte física, do corpo material na essência luminosa dos elementos. Nesta realização, o corpo desaparece do campo de visão dos seres comuns. Se for possível realizar este corpo de arco-íris durante a vida, ainda é possível fazê-lo após a morte, como tem acontecido com muitos praticantes de Dzogchen no Tibete em tempos recentes. O corpo de arco-íris é a realização suprema do Dzogchen. Aqui já observamos, pois, uma ênfase no treinamento e realização durante a própria vida física. Com efeito, e de forma independente do caráter literal dessas afirmações, o importante mesmo é o próprio treinamento para a iluminação e sua conquista. E isso também está prescrito nas obras de Castaneda. Tudo que recebemos na morte vem necessariamente como colheita daquilo que semeamos em vida. Com isto, não surpreende que o budismo possa trazer bem mais informações sobre todas essas questões. O sistema Dzogchen oferece técnicas de refinamento gradual de energias, trabalhando com divindades, formas mentais, sons e energias puras, dentro dos recursos tradicionais da filosofia tântrica. Não obstante serem informações naturalmente também bem mais sisudas e secretas da mesma forma. Contudo, é importante notar que mesmo nos relatos de Castaneda se afirma que este processo da transformação da matéria física envolveria então no final um arder interior do ser completo, como uma forma de iluminação. Ora, o processo da iluminação real, aquele que envolve o fogo místico e as energias de Kundalini, encontra-se na verdade relacionados a uma morte simbólica, e não raro também real, do corpo do próprio candidato, em função das complexidades e do grau de dificuldade da chamada crucificação espiritual. De tal forma que aqueles que alcançam sobreviver a tais desafios são considerados como verdadeiros retornados do umbral. Fato é que o tema da iluminação verdadeira é tão raro e impactante que se cria todo tipo de mito a seu respeito. Então, tampouco podemos deixar de considerar que o tema da transformação física na hora da morte termine por representar na realidade uma grande metáfora, alusiva à completa absorção das energias humanas nesse peculiar processo de renovação, o qual significa um renascimento espiritual, num sentido muito elevado do termo.
Esta é a iniciação dos Arhats, os mestres de quarta iniciação do budismo, que eram como os apóstolos do Buda. Em tese, os apóstolos de Jesus também seriam candidatos ao mesmo. A exemplo do Avatar Rama, seus mestres também dramatizaram em vida os processos espirituais a que eles mesmos também deveriam se esforçar por reproduzir. Certamente, a própria ideia do salto no abismo representa uma grande metáfora da quarta iniciação, na qual reina sempre uma grande incerteza sobre o destino do postulante. Ademais de representar uma metáfora perfeita daquele que subiu a montanha da iniciação e que, desejando ir ousada e temerariamente para além deste degrau, que representa quase que um limite humano, somente mesmo ousando incorporar a própria sina das águias. Contudo, se daquele que morre em batalha já pouco se pode dizer, aquele que sobrevive a tais provações maiores certamente é não apenas um gigante, mas também um imortal, ainda que em termos espirituais. Este pode dar testemunho da sua própria vitória e eventualmente outros também poderão fazê-lo. Mesmo que mais tarde ele deixe o corpo físico, a sobrevida da sua essência interna estará garantida. E deixar de temer a morte com esta segurança adicional certamente representa uma das maiores conquistas de um ser humano, já que a morte da consciência deveria significar o primeiro e o maior dilema de uma espécie autoconsciente. Este é o grau que proporcionaria, pois, a imortalidade espiritual, conferindo a maturidade da alma e a própria libertação das reencarnações. Neste ponto, devemos ter em mente que o ser humano, muitas vezes, quando ouve falar de imortalidade, logo pensa em termos físicos, naquilo que pode representar, no entanto, numa confusão de conceitos, para não falar de uma fantasia mesmo. Infelizmente, o ser humano, no seu forte materialismo, costuma dar pouco valor à própria alma ou à ideia da imortalidade espiritual. Além disso, as religiões costumam fazer também um mau trabalho, sugerindo ser fácil este tipo de imortalidade, ou até que outros possam fazer as coisas por nós. Antigas escrituras sugerem que houve patriarcas que viveram 1000 anos ou mais, porém nunca se sabe exatamente o que se pretende dizer com isto. Além disto, comumente existem correntes de pensamento distintas na composição de um texto ancestral, gerando equívocos e confusão na sua interpretação. Sabemos, porém, que as coisas estão sempre em evolução e que os nossos tempos de crises também anunciam importantes transformações, e como diz o conhecido ditado, crise é sempre um sinônimo de oportunidades. Uma das coisas que sempre oportuniza realizações é o esforço concentrado, e a própria colocação de uma espécie consciente em risco sempre pode abrir novas e inauditas possibilidades. Sabemos, por exemplo, que neste novo contexto deverá ocorrer a própria iluminação em grupo, da mesma forma como na raça anterior aconteceu a iniciação grupal. E esta já promete representar uma mudança substancial das energias do planeta. Consta demais que os mestres atuais da hierarquia espiritual, chamados Chohans em tibetano, têm acesso já à ascensão espiritual, o que torna essa realização, da mesma forma, mais próxima da própria humanidade, insinuando um quadro de importantes inovações espirituais. Somando tudo isto, é possível entrever grandes possibilidades para o futuro da espiritualidade. Pessoalmente, também consideramos apaixonante a ideia tântrica da transformação do corpo físico em pura energia, seguindo quiçá certa fórmula einsteiniana a respeito, e quase diríamos que tal coisa faz todo o sentido. Porém, para chegar nisto, se for mesmo possível, é preciso certamente muito empenho e dedicação. Vimos que alguns grandes yogis e profetas teriam alcançado esta realização, ao mesmo tempo em que sabemos, todavia, que importantes mestres, como o próprio Buda, também deixaram seus corpos atrás ao morrer. O próprio Castanheda não logrou por fim esta condição, criando situações embaraçosas para o seu grupo, que teve uma ocultação forçada após sua morte ser confirmada. Então, acreditamos que, e a título de conclusão, mesmo sendo uma sedutora ideia a do completo desaparecimento da matéria, o principal mesmo é cada um trabalhar em primeiro lugar pela própria iluminação, a fim de ver o que realmente acontece depois, porque esta sempre foi a maior garantia da imortalidade possível,
sendo todo o resto basicamente especulação ou tão somente belas histórias para colorir o nosso caminho com sonhos e nos estimular a andar. E com isto encerramos esta apresentação. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.